Como é que ficou com a Nara? Eu estava lá em Calçado, porque está tendo eleição do conselho. Eu sou conselheira. Não, ela está tranquila. Tudo muito grande, né? Não gosta de falar na vila? Só se encher uma folha que eu Não mesmo. As conselheiras chamaram. Aqui tá fila, não estão dando conta. Eles estão em prejuízo. Não tem ninguém para ajudar. Tem da tolerância para tudo. Quero, aí tem que assistir a segunda chamada, aí tem um tempo. Primeira chamada, Boa tarde a todos. Devidamente convocados, não compareceram nem justificaram a ausência. Tendo em vista que a quórum de instalação pela sessão, a instalação da sessão declara aberta a 11ª sessão extraordinária de 2015. Vou pedir ao secretário que leia o ato da mesa que determina o afastamento das vereadoras Edilene Alves Pereira e Walter Carlos Barbosa. Senhor presidente, vice-presidente, nobres vereadores,
casa, povo presente, aos internautas que estão nos assistindo, e aos ouvintes da Rádio Paraitinga. Uma boa tarde a todos. Ato da mesa. Impedimento de vereadores para a votação de relatório final da Comissão Processante número 1 de 2015. A mesa da Câmara Municipal de Instância Polícia de São Luís de Paraitinga, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, regimento interno e demais disposições legais. Considerando que os vereadores Walter Carlos Barbosa e Edilene Alves Pereira de Oliveira são funcionários públicos municipais e assim subordinados diretamente ao superior nuclear, o senhor Alex Roberto, prefeito municipal. Considerando que os vereadores Walter Carlos Barbosa e Edilene Alves Pereira de Oliveira não se deram contribuídos nem se declararam sujeitos ao esforço de consciência ou reflexo dos deveres de probidade e moralidade, abstendo-se de participar da deliberação. Considerando que nos termos do artigo 190 do regimento interno, que dispõe o seguinte: o vereador presente em sessão não poderá recusar de votar, deverá, entretanto, abster-se e opinar e votar em assuntos de seu interesse pessoal, sob pena de nulidade de votação, se o voto for decidido. Tem-se que, no caso de interesse pessoal, o voto do vereador é passível de nulidade em caso de votação decisiva. Considerando que os vereadores Walter Carlos Barbosa e Edilene Alves Pereira de Oliveira, sendo funcionários públicos municipais, pode sofrer pressão e coação em virtude do resultado da votação do relatório final da Comissão Processante número 1 de 2015, que opinou pela fixação do mandato do prefeito municipal e superior hierárquico direto dos vereadores. Considerando que os vereadores Walter Carlos Barbosa e Edilene Alves Pereira de Oliveira, pelo fato de acumular suas funções de vereadores quando funcionários públicos municipais, diretamente coordenados ao chefe do Poder Executivo, podem ter sua imparcialidade abalada. A mesa diretora resolve. Artigo 1º. Afastar o vereador Walter Carlos Barbosa e Edilene Alves Pereira de Oliveira da deliberação, discussão e votação do relatório final emitido pela Comissão Processante no momento de 2015, bem como das infrações apresentadas no mesmo relatório. Artigo 2º. Esse ato entra em vigor nessa data. São Luís do Paraitinga, 4 de outubro de 2015. Vereador Francisco Virgínio Campos Santos, presidente. Vereador Luiz Roberto Cruz, vice-presidente. Vereador Marco Antônio dos Santos, primeiro secretário. E vereador Jair Sebastião Barreto Correia de Andrade, segundo secretário. Os vereadores Walter Carlos Barbosa e Edilene Alves Pereira abriram mão do contraditório. Eles podiam ter o direito de contradizer o que o ato não vieram. O direito contraditório constitucional foi dado a eles não tiveram presente. Convoco os suplentes Adilson Inês da Fonseca e André Luiz Vilar para entrar na casa dele. Foi 5 de votação. Ato da posse dos suplentes. Peço para que no pé, levante a mão direita à bandeira do Brasil. Repita comigo. Prometo exercer na plenitude o mandato otorgado pelo povo luizense para elaborar leis, expressão da vontade popular e para fiscalizar a administração pública municipal, cumprindo os princípios e preceitos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município de São Luís do Paraitinga. Tendo visto que o quórum para deliberar a matéria é 2/3, já tem
Vou dar procedimento de sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da 11ª sessão extraordinária de 2015. Décima primeira sessão extraordinária, dia 2/10/2015. Ordem do dia. Discussão e votação do relatório final, em anexo, exarado pela Comissão Processante número 1/2015, São Luís Paraitinga, aos 30 de setembro de 2015, Banco Virgílio Campos Santos, presidente da Câmara Municipal. 30 de outubro de 2015. 30 de setembro não, é 4 de outubro de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer final exarado pela Comissão Processante número 1/2015. Quanto à pauta da 11ª sessão, então, estamos retificando aqui, São Luís Paraitinga, aos 4 de outubro de 2015. Relatório final da Comissão Processante, auto do processo político número 1 de 2015. O excelentíssimo senhor prefeito Alex José Torres foi denunciado por irregularidade na contratação de serviços de transporte público no município da Estância Turística de São Luís do Paraitinga. Diante do fato que chegou a esta Casa de Lei, foi instaurada a Comissão Especial de Inquérito sobre o número 1/2013, a qual inquiriu o testemunho anulado pelas partes e elaborou o relatório final, opinando por unanimidade pela instauração de comissão processante para a cassação do mandato do excelentíssimo senhor prefeito deste município. Desta forma, foi aprovada a resolução número 2/2015, alusiva ao projeto de resolução número 7/2013, que dispõe sobre a aprovação do relatório final exarado e apresentado pela Comissão Especial de Inquérito número 1/2013, apontando a irregularidade no serviço de transporte público no município de São Luís do Paraitinga, na quarta sessão extraordinária de 2015, realizada aos 17 dias de abril de 2015, conforme consta na ata juntada às folhas 25 dos autos. A comissão processante foi instalada na mesma sessão extraordinária que foi referida, sendo sorteados os seguintes vereadores para compor a comissão: Jair Sebastião Barreto Correio de Andrade, PPS, eleito como presidente; Marcelo Henrique Santos Toledo, PP, eleito como relator; e Marcos Antônio Santos, PP, eleito como membro, conforme consta na ata, as folhas 34 do auto. Ato contido aos 22 de abril de 2015, o primeiro secretário da Casa Legislativa, o excelentíssimo senhor vereador Marcos Antônio Santos, lavrou certidão voluntária por órgão de votação, alusiva à resolução número 2 de 2015, documento juntado às folhas 36 dos autos. Posteriormente, aos 27 dias de julho de 2015, o presidente da Câmara Municipal, o excelentíssimo senhor Banco Virgílio Campos Santos, cientificou e entregou ao presidente da Comissão Processante, o excelentíssimo senhor vereador Jair Sebastião Barreto Correio de Andrade, os autos do processo investigativo instaurado pela Comissão Especial de Inquérito número 1/2013. E de acordo com o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei número 201/67,
abriu-lhe o prazo de 5 dias para citar o denunciado. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Alex José Couto. Folha 37. Nessa mesma data, 27 de setembro de 2015, foi lavrada a portaria número 31 de 2015, que instaura formalmente a comissão processante de 2015, nos termos do decreto-lei número 201 de 67, conforme consta a folha 38 a 40 dos autos. A ato contido a comissão processante, devidamente instaurada, se reuniu e consignou a citação denunciada no prazo de 5 dias. Aos dia 28 de junho de 2015, às 15 horas e 4 minutos, o diretor da Câmara Municipal, Everton Luiz de Campos Severiano, acompanhado do assessor parlamentar, Pedro Chico Pereira, Federico Francisco Campos, se dirigiu à sede da Prefeitura Municipal, onde, recebido pelos funcionários deles, informou que o prefeito não se encontrava, pois estava em São Paulo. Em seguida, o diretor, assim identificado, acompanhado dos mesmos assessores parlamentares, fizeram uma segunda tentativa de citação do denunciado, dirigindo a residência daquele, momento que foi informado pela filha do senhor prefeito que seu pai estava no meio do município. Estou consignado nos autos e após 30 minutos da realização da diligência, o senhor prefeito ligou no celular pessoal do diretor da Câmara e este se foi no ato da instauração do processo político administrativo, sendo que o denunciado reagiu da seguinte forma: vamos por Paulo. Ele registrou que receberia o servidor da Casa de Lei no dia seguinte, pela manhã, e o certificado foi 42 a 45 dos autos. O denunciado recebeu a citação 29 de junho de 2015, a São Senhora de 10 de julho, e procurou sua defesa nessa Casa de Lei, no dia 10 de agosto de 2015, às 16 horas e 45 minutos, sobre 1502 de 2015. Ela é ofertada assim, todo o depoimento de testemunho colhido da Comissão Especial do inquérito não são suficientes para dizer impute ato de improbidade administrativa. E relata sucintamente o depoimento de cada uma delas. Afirma o dossiê que todas as irregularidades apresentadas no documento da empresa contratada, bem como as irregularidades advindas do contrato, foram sanadas e os serviços de transporte público foram prestados. Nega qualquer ato improbo e pede a nulidade absoluta do procedimento, pois entende que não há confiança. Por fim, agora 3 testemunhos parceiros ouvidos por essa comissão processante, quais sejam senhora Bianca Maria Novaes da Silva, Janine Fátima dos Santos e Marcos Cecília Mariana dos Santos. A comissão processante, deposta expressa apresentada pelo denunciado, reuniu as 11 dias de agosto de 2015 e extranou parecer pelo procedimento dos trabalhos, por 133 a 137 dos autos. Ele designou as datas das denúncias e das testemunhas, sendo que aquelas anuladas pela comissão processante, quais sejam o Carlos Soares Ribeiro Filha, Isabel Cristina Teixeira da Silva, Prado Almeida Bonafé Ferreira e José Antônio Rodolfo da Silva e Moreira. Designou-se a data de 25 de agosto de 2015, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, e para o motivo da testemunha rolada pelo denunciado, que compareceriam independentemente da intimação. Sendo ela Bianca Maria Novaes da Silva, Janine Fátima Marconi dos Santos e Marcos Cecília Mariano dos Santos. Definiu-se a data de 26 de agosto de 2015, mesma data que seria tomado por meio pessoal do senhor Alex José Couto, com os trabalhos iniciando-se a partir das 9 horas no plenário da Câmara Municipal. Dando sequência aos trabalhos, a comissão processante emitiu notificação para o denunciado, dando ciência dos feitos e das datas designadas para o arquivo e depoimento pessoal. Conforme editado nas folhas 143 e 144 dos autos, o assessor parlamentar Pedro Chico Pereira, o diretor da Economia de Campos Severiano, aos 18 de agosto de 2015, se dirigiram até a sede da Prefeitura, às 10 horas e 20 minutos, e não encontraram o senhor prefeito. Na sequência, o servidor se dirigiu até a residência do denunciado, onde foi informado pela filha mesmo que esse encontrava-se ausente, sendo certo que novas tentativas de intimação foi realizada no período de expertise da mesma data. No dia 19 de agosto de 2015, nova tentativa de intimação do senhor prefeito foi efetuada. Desta vez, conforme o seminário do grau do servidor
de Janeiro e é o Luiz de Campos Juliano, eles conseguiram encontrar com o denunciado que dirigiu o carro oficial e ao destaque funcionário da Câmara se esquivou e recebeu. Os mesmos ficaram em frente à prefeitura por 2 horas e 30 minutos, até que o agente de trânsito, o senhor Jéssica, adentrou no carro municipal e levou a notícia ao senhor prefeito, quanto à necessidade de receber a informação, conforme orientado pelo supervisor dessa Câmara. Instante depois que o agente de trânsito retornou com o recado do senhor prefeito, que não receberia informação por conta do feriado municipal. No horário do almoço, o servidor seguir diligência até o momento do senhor prefeito, onde deparar com o veículo oficial de prática modelo executivo 001, estacionado em frente. E ao ser atendido do denunciado, foi informado que esse não se encontrava no residência, e que talvez estaria na casa da sua mãe, mas o diligenciário no local indicado e ele foi encontrado. No dia 20 de agosto de 2015, o servidor X Pereira, em nova tentativa de intimação denunciada, certificou as folhas de 147 e 148 total. O senhor prefeito se encontrava na porta do posto de saúde, na companhia do servidor funcionário, senhor Tarcísio, e se esquivou de receber a notificação dos termos abaixo profissionais. Posteriormente, diante da certidão de habilitação do denunciado, o assessor parlamentar dessa casa atestou e certificou que a intimação do senhor prefeito dar-se-ia por hora certa. Consoante consignado os autos das folhas 150 versos, a intimação por hora certa foi recebida pelo vizinho do denunciado, o senhor José Antônio Praterano. Também foi providenciada a intimação dos atos por meio digital, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 22 de agosto de 2015, conforme abaixo posicionado. E por fim foi encaminhada a notificação de intimação das datas obtidas da testemunha e do depoimento pessoal do denunciado via postal, sendo recebido pela primeira-dama, senhora Berlinde Souza, no dia 21 de 8 de 2015, e por meio do ofício devidamente articulado pelo Conselho Municipal. Dando prosseguimento aos trabalhos da Comissão Processante, no dia 25 de agosto de 2015, iniciou o seu depoimento das testemunhas anuladas pela referida comissão, sendo a senhora Sara Soares de Filha a primeira a ser ouvida, conforme certificado sobre 186, a testemunha ratifica na íntegra o depoimento prestado pela Comissão Especial de Inquérito e acrescenta ainda que o senhor Valdir, diretor do transporte escolar, chegou a executar o serviço de transporte, cuja obrigação era da empresa contratada no Alto Baixo. A resposta é do lei. O depoente confirmou que acontece a autenticidade das leis que diz que o relatório do bem objetivo pessoal. Diz que o relatório foi feito por conta de várias afirmações do usuário. Asseverou que as crianças estudantes usuários de serviço ficavam sem transporte e permaneciam muitas vezes na mesa de casa doméstica. Isso seria um estado sempre encadeado, e que não tinha uma distribuição adequada de peças, concluindo que por conta disso não prestava bom serviço. No obstante, asseverou que o senhor Valdir, o gerente diretor de transporte escolar, era obrigado a executar o serviço de transporte na municipalidade, porém, disse que tal serviço não executou, posto que, segundo informou o prefeito Alvaro, que era pago para executar o serviço. Os alunos chegaram a ficar 3 dias sem aula, porque a empresa de Alvaro ficou sem prestar o serviço. No momento que a testemunha fraude foi livre quanto à constituição da família, apresentado pela empresa de Alvaro, era teste que tem conhecimento que teria sido preparado pelo senhor José Rodolfo. Esse depoente foi apresentado pelo senhor José Rodolfo e esse ficou responsável pela planilha, pela regulamentação dos preços, fato esse que ele causou estranheza, e que por conta disso foi conversar com o prefeito sobre o assunto, tendo mesmo dito que era para deixar tudo na mão do senhor José Rodolfo, convidando a tudo e tendo suas considerações. Asseverou que o mesmo passava por cima de sua autoridade e assessor,
principalmente na parte do transporte das famílias, que era o mais importante. O conhecimento da educação era notadamente canalizado. Isso ter sentido usado por várias vezes, isso terá fazer um bom trabalho. Isso estava uma marionete. Mesmo assim, tinha que assinar papéis e faziam acontecer. A depoente afirma que a amizade de gente empresária entende que não é necessário a contratação presencial de outra empresa para a prestação de serviço de transporte. A senhora sabe dizer que em janeiro de 2013 contrata por empresária estava vigente? Disse que ela ficava livre das suas funções, mas que sabia que o contrato estava vigente e que não tem motivo algum para rescindir com a empresa natária. Não lembro quando você dava o final do contrato. Isso ao prefeito, mesmo nada alegou, ainda apenas informar sua decisão. Afirmou o cliente que sempre que o assunto tocava sua alçada de atribuições, era chamado para atuar, mas sempre soube que estaria sendo usado. Disse que era concursado e que trabalhou por 15 anos na administração pública e que tinha todo conhecimento das necessidades rurais. Ele estava esperando em fazer um bom trabalho. Aquele competente ali, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A senhora foi coagida ou pressionada a assinar qualquer documento do veículo municipal? Sim, pelo senhor prefeito Alex, que faz sempre grosso, principalmente com as mulheres. Disse que ensinava pela dama que precisava de suporte, mas o procedimento tratou com voz alta. Disse que o doutor Diego interveio, então, ele disse que era leigo, em direito, e por isso não sabia que tal serviço já deveria ter sido executado. A comissão tomou palavra no momento e da conta com ele sobre a natureza desse julgamento. Disse que é a licitação emergencial e de sua assinatura legitimaria a urgência e a contratação. Disse que esse pedido serviria para tirar a empresário para entrar em seu lugar, não sabendo dizer no momento qual sucederia. Disse que soube que seria feito quando saiu em seu cargo de assessor de imigração. No tocante ao depoimento das testemunhas, Flávio de Almeida Bonafé Ferreira, nas folhas 192, a testemunha ratifica na íntegra o depoimento prestado perante a Comissão Especial de Inquérito e esclarece ainda que o contrato de transporte celebrado com a empresa natária estava em vigor, desconhecendo o motivo que ensejaram a decisão e acelera ainda que os tratativos com a empresa cliente se deram por meio do representante do senhor Vitor Hugo e do deputado Emir Chedid, do DEM. O senhor sabe dizer que em janeiro de 2013 o contrato entre a prefeitura e a empresa natária estava vigente e o motivo pela qual o mesmo foi encerrado? Disse que, salvo engano, o contrato estava em vigor sim, mas não sabe dizer o que não tinha sido decidido. O presidente interfere pergunta ao cliente sobre o representante da empresa cliente, a época da legislação. Estava presente a depoência certificada que era afirmando que o deputado Emir Chedid fazia-se presente no prédio. A última testemunha de ser ouvida no dia 25 de agosto de 2015 foi a senhora Isabel Coutinho Teixeira Silva, afirmou que emitiu um parecer contábil desfavorável à contratação emergencial da empresa Real do Vale, pois não havia contrato, não havia prévio bem e, portanto, era enviava a ordem de pagamento. Afirma que orientou o senhor prefeito quanto às irregularidades apontadas e o mesmo determinou de próprio punho a ordem de pagamento. O que ele vou fazer parecer contrário à legislação? Chegou ao setor de contabilidade uma nota fiscal para pagamento da empresa Real do Vale. A lei determina que haja uma bem prévio para pagamento. A nota fiscal vem do setor de público. Quando a chegada da nota fiscal, verificou que não havia meio para pagamento. Verificou que a nota se tratava de transporte escolar, que o serviço deveria ter iniciado em mas a nota chegou apenas em abril e maio. Verificou então que a empresa estava prestando serviço sem contrato, sem que houvesse licitação. Requisitou então o processo de licitação. Vieram algumas correções, sem alguma formalidade. Solicitou então que o cantor de campo autuasse o processo e depois enviasse para a análise, que foi feito. Verificou que havia parecer jurídico do setor de campo opinando pela não contratação, ou então que elaborou o relatório resultado. Também nesse sentido, afirmando que a contratação foi ilegal, pois não havia contrato e não havia como realizar o pagamento,
pois não havia prévio empenho. Mesmo assim, orientou o prefeito da regularidade, tendo mesmo determinado por escrito a própria o pagamento da nota, porque depois foi obedecido, uma vez que ele era ordenador de despesas. Disse que continuam seu parecer, as demais negativas dará consciência dos pareceres, do que tanto a constatação da geral do pai. A testemunha José Antônio Rodolfo da Silva Moreira não apareceu. Na data designada pelo motivo das testemunhas, na ambulância do senhor prefeito municipal, bem conforme o seu próprio depoimento, isto é, dia 26 de agosto de 2015, ninguém compareceu, conforme verificado em autos por 198. Dando sequência ao trabalho, a comissão processante se reuniu às 11 horas na Câmara Municipal, no dia 26 de agosto de 2015, de novo depoimento das testemunhas, os quais estão lavrados nos autos anteriormente. O presidente determinou que os cartazes aos autos, cópia do parecer contábil utilizará pelo presidente Isabel, bem como cópia do despacho denunciado, determinando o pagamento da empresa geral do Pai. Posteriormente, em 3 de setembro de 2015, foi certificado aos autos que, desde o 1º de setembro do corrente ano, o trabalho da comissão processante estava suspenso, em virtude de decisão judicial, a qual concedeu liminar ao senhor Alex José Couto, impetrando o mandato de segurança, auto do processo 10000-377-41-2015-826-0579, em trâmite perante o juiz da comarca de São João do Pariti, por juntar cópias dos principais documentos mencionados autos. Em 30 de setembro de 2015, os trabalhos da comissão processante foram retomados, uma vez que em 29 de setembro do ano, essa comissão tomou ciência da sentença proferida pelo novo magistrado que houve por bem revogar a liminar, concedido bem como denegar a ordem do mandato de segurança, chancelando todos os atos da comissão processante, destacando-se os meios utilizados para efetivar a situação e a intimação do denunciado completante. Convalidou a intimação do denunciado, a qual se deu ciência da determinação do parecimento das testemunhas do lado pelo preso, independentemente de intimação, a ato que não sejou cerceamento de defesa. Também convalidou a denúncia recebida pela comissão processante, dentro de uma forma de escolha dos membros dessa comissão. Por derradeiro, a nova jogador entendeu o afastamento dos vereadores de Daniel Ferreira de Oliveira e Paulo Carlos Barbosa, medida acertada pelo presidente da Câmara. Os hospitais Elis, na comissão de funcionários municipais e subordinados diretamente ao prefeito e associado, teve imparcialidade na exposição do seu voto, senão vejamos. No mérito em relação à alegada ilegalidade na constituição da comissão processante, devido à ausência de denúncia feita por eleitor, denota que, conforme o documento da Folha 414-415, houve por parte do chefe de transporte escolar, por Valdir dos Santos Silva, assessor de educação, senhora Flávio Soares Síria, devidamente acompanhado do assessor de municipal, Dr. Flávio Alberto Maté Areira, e do procurador municipal, Dr. Diego Fernando Barbosa, a emissão de um relatório informando em número de irregularidade em contrato da empresa contratada para fazer o transporte escolar municipal, no qual o informante solicitava a providência da administração pública municipal. Referido relatório chegou ao conhecimento do vereador Luiz Roberto Antunes, o qual deu início ao procedimento administrativo conforme o documento de folha 411 e 413. Assim, não há que falar que não houve denúncia das irregularidades a serem investigadas, uma vez que se encontra devidamente documentado conforme já citado. Quanto ao afastamento do vereador Daniel Ferreira de Oliveira e Valdo Carlos Barbosa, tal decisão consta devidamente justificada, uma vez que, somente pelo fato de acumular suas funções de vereadores, com as de funcionários públicos municipais, diretamente subordinado ao chefe do Poder Executivo, pode ter sua imparcialidade abalada, assim tendo justificado o impedimento deste na constituição da comissão processante. Assim, somente o sorteio da prevista em situação legal, tornou-se um documento de escolha dos
vereadores que comportaria a comissão processante concoriam à comissão processante. E assim foi feito, conforme comprova a ata da quarta sessão extraordinária da Câmara Municipal, folha 22 de dezembro. Assim, não há que se falar em legalidade da constituição da comissão processante. Já durante o alegado cerceamento da defesa, denota que o impetrante, após oferecer sua defesa junto à comissão processante, se esquivou de receber a notificação para comparecimento à sessão, onde seria realizada a envio da testemunha colada pela comissão e pela defesa. Nesse sentido, estão os documentos de folha 293, 294 e 293, onde se comprova 7 tentativas de identificação pessoal do impetrante, as quais resultaram frutíferas, sendo esse, ao final, notificado por hora certa. Assim, não há que falar em ilegalidade em sua notificação por hora certa. No mais, foi expedido de tal para a notificação do impetrante, o qual foi devidamente publicado na Diário Oficial do Poder Executivo em 22 de agosto de 2015. Ainda foi expedida nova notificação via correio, dando ciência ao impetrante de todo o processo, tendo essa sido recebida pelo esposo desde em 21 de 8 de 2015, folha 114 e 116. Assim, não há que se falar que o impetrante não tivesse conhecimento de todos os atos da comissão processante, bem como que houve algum prejuízo à sua defesa. Em caso houve atitudes positivas, expediando o desejo de intimação regular do denunciado, como se verifica das providências adotadas pela comissão processante, que somaram 7 tentativas frustradas de notificação pessoal, além da notificação por hora certa pela empresa especial. Assim, sem a notificação pessoal, o processo é válido, pois é princípio de direito que ninguém pode valer a nova na busca de declaração da novidade. Por outro lado, denota que, conforme a referida notificação, o testemunho de defesa deveria ser produzido a sessão independentemente de intimação. Porém, portanto, não se viu desse modo, nem mesmo que não foi pedido para que fosse somente lá para aparecer abaixo. Assim fica patente o interesse na oitiva dessa, bem como o alegado certificamento de defesa nada mais é que o ostentativo de impetrante no disciplinar a resolução do trabalho da comissão processante. Nesse modo, após a tomada de trabalho da comissão processante, foi certificado tal que o sem que houvesse manifestação das razões do denunciado para é o relatório. Denúncia irregularidade da execução do serviço de transporte do município de ato de pais, que é apresentado na cidade de lei, foi que seja uma operação de fato denunciado pelo prefeito municipal que trabalha nas funções. E a questão da denúncia já foi enfrentada em sede municipal, mediante o pronunciamento judicial está falsificado. Diante que foi bastante curada a comissão oficial de inquérito no ano de 2013 e pelos trabalhos realizados por essa comissão processante no ano de 2015, temos que, considerando que o senhor prefeito simulou a criou situação de emergência para a contratação de serviços de transporte, isso porque foi testemunho contratado em 15 de 2013 assinar documento 32 para favorecer empresas contratadas técnicas, uma vez que essa não tinha poder para assinar tal documento, já que somente foi enviado como assessor de educação em 1 de 2023. Considerando que a contratação da empresa técnica, contrato número 016-2013, se configura com a fabricação da situação de emergência, visando o evidente favorecimento do deputado estadual de emergência, padrinho político do denunciado, anexo 02, conforme estou comprovado nos autos do requerimento das testemunhas. Considerando que o contrato número 9 de 2006, firmado entre a Prefeitura Municipal entre a desviação ferial e Natália Militar para a prestação do transporte comum, estaria vigente desde 19 de junho de 2016 e, portanto, é necessário uma observação e evidente aplicação emergencial da família Chedinho. Considerando que a empresa locadora Real Vale foi constituída dia antes da sua contratação pela Prefeitura Municipal, quando iniciou a prestação de serviço de transporte escolar, em 18 de 2013, e diante disso não tinha sequer balanço
patrimonial e, consequentemente, lastro patrimonial adequado para arcar com as responsabilidades contratuais da execução do serviço de transporte escolar do município. Considerando que o contrato lembrado da Prefeitura Municipal da empresa locadora de Alto Vale foi verbal e sem prévio empenho, em total, contra a Lei 8.666 de 93, de licitações, e, portanto, totalmente tudo é a legislatura tributária dos servidores públicos emitindo parecer técnico contrário à referida contratação, conforme o procedimento de licitação do considerando que sem respaldo contrato e sem empenho para o secretário de Educação do Vale, o contrato técnico distribui toda a responsabilidade quando deu ordem de pagamento financeiro, assignado em prol público, total da lei da Seguridade Social e mais normas de exigência. Considerando que a empresa locadora de Alto Vale foi evidentemente parecido pelo senhor José Lobo, então assessor de planejamento da Prefeitura Municipal, cargo de finanças do denunciado, designatário do testemunho do contrato de constituição da mesma empresa de Alto Vale, fique vigente afronta ao princípio da impessoalidade. Considerando que o documento da testemunha do professor Afrado caracteriza o favorecimento da empresa locadora de Alto Vale pelo denunciado, senhor Alex José Lobo, e seu assessor de planejamento, senhor José Lobo. Considerando que o cliente, o professor Bravo, cumpriu na qualidade do mundo escolar, falta de manutenção e a escassez de peças de execução, evidenciando a falha de execução da própria da empresa contratada de Alto Vale. Considerando que os veículos da empresa locadora de Alto Vale estavam escateados e colocavam em risco a integridade física dos trabalhadores transportados, motivo que seja o relatório de irregularidade assinado por 4 servidores municipais, e pelo seguinte, originando a denúncia encaminhada à Comissão da Assistência. Considerando que, conforme o ponto da defesa prévia apresentado pelo senhor Alex Lobo, denunciado acima de admitir que cada vez que a documentação da empresa contratada de Alto Vale apresentava irregularidade no informe. Considerando que se baseando no depoimento da testemunha Isabel Francisca Teixeira Silva, contadora concursada da Prefeitura Municipal, a época do fato, esta afirmou: a contratação foi ilegal, pois não havia contrato e não havia como realizar pagamento, pois não havia prévio empenho. Mesmo assim, orientou o prefeito sobre as irregularidades, tendo mesmo determinado por escrito a própria cunha o pagamento da nota do corpo de si. Considerando que todos os atos dessa comissão processante foram amplamente divulgados e publicados, bem como respeitou o território e a ampla defesa, com intimação da denunciada de todas as formas emitidas na lei. Tanto exposto diante do robusto compêndio probatório proposto pelo depoimento escolhido por essa comissão processante, documento estudado nos autos e encartado nos autos do processo da Comissão Especial de Inquérito, como 1983, bem como decisão judicial da referida nos autos do processo número 000-377-41 8260589, está evidente que o denunciado Alex José Lobo afrontou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência. Desse modo, ela tem que denunciar que o senhor Alex José Lobo cometeu infrações político-administrativas previsto no artigo 60, parágrafo 1º, a linha G, H e J da Lei Orgânica do Município, que afrontou os princípios norteadores da administração pública e da lei de licitação. Por isso, a Comissão Processante por unanimidade dos membros, diante de tudo quanto for do resultado aprovado, dentro das procedências da legislação e das instituições mandadas pelo senhor prefeito Alex José Lobo, o mediador a ser tomado pelo Colégio Plenário é o parecer final. São Luís Pratinga, de setembro de 2015, Charles Barreto Correia de Andrade, presidente, Marcelo Henrique Santos Correia, diretor, Marco Antônio Santos. Pode estar aberta a palavra aos vereadores que desejam fazer uso da tribuna e terão tempo máximo de 15 minutos para se manifestar nos termos do artigo 5º, inciso 5 do decreto de 2067. Com a palavra, Adilson Nunes da Fonseca. Com a palavra, André Luiz Bilhar.
excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo vice-presidente, excelentíssimos secretários, excelentíssimos vereadores, senhoras, senhores, senhoritas, o Cerrado Taquitinga, boa tarde a todos. Nós acabamos de ouvir aqui o relatório pelo secretário, o vereador Marquinhos da Santa Casa. Nós vimos que pelas denúncias, pelas testemunhas, foram desobedecidos vários princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, princípios da administração pública e princípios constitucionais. Por isso, que pela primeira vez na história de São Luís Paraitinga, um processo de SEI, de Comissão Especial de Inquérito, chega à fase que é a fase de cassação de um prefeito, de uma autoridade política no município. Ele afronta o princípio da legalidade quando mandou que fosse paga a empresa Real do Vale por serviços que não estavam previstos em contrato. Essa empresa foi criada um mês antes de iniciar o transporte escolar por pessoas ligadas diretamente ao prefeito e também ao seu assessor de planejamento, José Rodolfo, da cidade de Cunha. Ao mesmo tempo que ele era assessor, ele auxiliava nos trabalhos da empresa, inclusive fazendo a planilha dessa empresa dentro da prefeitura. Isso de acordo com o depoimento da testemunha Flávia e de outras testemunhas, como o Marquinhos já relatou. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, precisava que houvesse um empenho prévio do valor contratado. Significa que esse valor deveria ser reservado nas contas da prefeitura e essa reserva não foi feita. Por isso, apareceu a contadora Isabel e os advogados, todos dizendo para o prefeito não contratar a empresa Real do Vale. Mas mesmo assim, contrariando todos os pareceres da assessoria técnica dele, ele determinou, assinando de próprio punho para Isabel, que ela tinha que efetuar o pagamento e que ele assumia todos os riscos daquele ato. Então, ele assumiu todos os riscos e continuou correndo o risco de cassação por esses motivos. Então, não houve contrato, não houve reserva de valor, os pareceres técnicos foram contrários, e mesmo assim, ele determinou o pagamento para Real do Vale. E com isso, ele praticou um crime previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 4.320 de 64 e Lei Complementar do 101/2000. Contrariou o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, a empresa Real do Vale utilizava veículos sucateados, como o próprio Valdir disse no relatório dele, também a Flávia e os assessores jurídicos assinaram o mesmo relatório que chegou às mãos do vereador Roberto Tamares, que deu ensejo à denúncia da CEI. O princípio da impessoalidade, também princípio constitucional, princípio administrativo, houve claro favorecimento aos amigos do prefeito, do assessor de planejamento, que é o rapaz de Cunha, que depois foi exonerado, que assinou como testemunho no contrato social da empresa Real do Vale, criada um mês antes do prefeito tomar posse. Portanto, esse contrato social, feito há um mês, criado uma empresa de última hora, não tinha o lastro, porque para contratar com a administração pública é necessário que haja uma garantia que o serviço vai ser realizado. Para isso, a empresa tem que ter como provar que tem condições de realizar aquele serviço. Não havia essa prova, não havia contrato, não havia nada. Era um contrato verbal. A contratação da empresa Fênix, propriedade da família do deputado Micheli, padrinho político, ex-patrão do prefeito Alex Torres, antes dele tomar posse,
Aí ficou claro que a desnecessária contratação da empresa é muito evidente. A Flávia, que era assessora de educação, no depoimento dela, ela disse que não havia nenhuma necessidade de que fosse contratada por empresa. Mesmo assim, foi forçada a assinar o contrato com a empresa do deputado padrinho político do prefeito. A empresa Natália tinha contrato até o ano de 2016. Então não havia necessidade nenhuma de quebrar aquele contrato e realizar um novo contrato com a empresa da família dos deputados. Então foi fabricada uma situação de emergência, conforme relatou a própria Flávia, a professora Flávia, assessora de educação. Foi obrigada, foi coagida a assinar o depoimento onde houve a contratação. Contrariou também o princípio da moralidade. Tudo isso relatado e evidenciando a malversação do dinheiro utilizado por esse interesse em grupo político e não no interesse público, também infringindo o princípio da economicidade, pois tudo isso custou mais caro aos cofres públicos do município do que o contrato que estava em andamento. Esses fatos ocorreram no início do mandato do prefeito Alex Torres. Após essas irregularidades, vieram outras que todos nós sabemos e vemos no dia a dia. Quem tem Facebook acompanha as denúncias aí dos fakes, que por sua vez se tornam fakes de medo de serem perseguidos pela atual administração. Prova da perseguição de vários funcionários que eram concursados, que lutaram para passar no concurso público, estudar, como é o caso da testemunha Isabel, acabaram pedindo exoneração do cargo, buscando outros serviços. Além disso, dessas denúncias, como eu falei numa sessão anterior, na qual eu fui convocado para votar também, no primeiro ano do mandato do prefeito Alex Torres, o Tribunal de Contas esteve examinando as contas dele e constatou 95 irregularidades. A que está sendo apurada agora